Olá, boa tarde, tudo bem com você? NT Sul desta quarta-feira, 23 de agosto, está começando aqui na telinha da TV Novo Tempo. Na edição de hoje você vai ver, na Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, um cadeirante faz a apresentação e performance chama a atenção em Cachoeira do Sul. Tu tem muito interesse em motivar as outras pessoas, né? Sim, porque, não é só porque eu tô na cadeira que eu não posso fazer nada. E eu quero, levar a alegria para as pessoas, também. HCB de Cachoeira completa 120 anos com festa. O evento marca o avanço estrutural do hospital e a ampliação dos atendimentos. Amanhã foi de recordações e de muita emoção. Hoje de tarde vai faltar água em 7 bairros de Cachoeira do Sul. As manutenções da Corsã vão até semana que vem e outras regiões devem ficar sem água. A Prefeitura de Cachoeira do Sul está desde junho sem a certidão de regularidade previdenciária. Essa situação vai na contramão dos discursos do prefeito. Tem orientação para quem passeia com doguinhos. A dica é da educadora canina Francine Hernandes. Quando o assunto é lidar com cães, eu acredito que a top 1 das boas práticas seja o uso de guia. O uso da inteligência artificial está revolucionando a nossa maneira de viver, de nos comunicar, de comprar, de nos relacionar. E esse novo mundo é o assunto da nossa entrevista de hoje, feita pelo Bernardo Miller. E como sempre a gente faz aqui no NT Sul, tem aquele espaço que é reservado para sua mensagem, para o seu recado, para a sua notícia, aquela informação de onde você mora. Mande para o nosso WhatsApp número 51997697129. Vale também aí uma foto, um vídeo ou simplesmente o seu texto. Para quem está assistindo ao vivo pelas redes sociais, é só comentar na live. Acompanhe e participe do NT Sul. A edição de hoje já está no ar. A gente está na Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. Por isso, hoje a gente começa o NT Sul mostrando uma apresentação que tem chamado a atenção em Cachoeira do Sul e tem sido muito aplaudida. O artista é cadeirante e tem 14 anos. Em março de 2022, esse vídeo mostrou um adolescente em uma cadeira de rodas, fazendo movimentos diferentes e no ritmo de uma música que o chama de vitorioso e fala que o jogo virou, Deus abençoou, é no tempo do Senhor. O vídeo é resultado de um momento mãe e filho. A Elisamara sugeriu e o Pedro aceitou o desafio, que foi também uma celebração à vida. Em 22 de setembro de 2008, o Pedro nasceu prematuramente, gêmeo de outro menininho. Só ele sobreviveu, depois de 81 dias em UTIs de Cachoeira do Sul e Porto Alegre. Como sequelas do parto, ele teve paralisia cerebral e ficou sem o movimento nas pernas. A mãe conta que desde o primeiro ano dele sempre contou com a pai, que se tornou uma segunda família. Entre 13 e 4 anos, ele foi tratado na ACD de Porto Alegre, onde adquiriu autonomia e domínio de movimentos. Ele é tudo, né? É outra criança. Dança, faz percussão na PAI, que ele ama de paixão. Agora, quinta, eles vão fazer Festival das APAIs, em Sobradinho. E a gente está bem ansioso, bem feliz. Como é que tu tá vendo a repercussão dessa dança dele, dessa iniciativa que ele teve por brincadeira em casa, né? E a partir daí tá fluindo. Sim, começou com uma brincadeira, como eu te disse, né? Em casa. E ele mostrou o vídeo para os professores dele, da APAI. E eles, vamos se apresentar, né? No último festival de talentos. E ele ama, e todo mundo que vê pede para ele fazer a dança, né? É muito emocionante para quem conheceu o Pedro assim e vê ele hoje, né, como ele tá. É um sonho, né? É uma alegria. Por orgulho para a mãe, Por né? orgulho, muito orgulho. O Pedro também está orgulhoso e feliz com a repercussão e impacto positivo que a apresentação dele provoca. E tudo o que ele quer é isso mesmo. Através de cada movimento, passar uma mensagem de motivação e alegria para as pessoas. As coreografias ele cria e ensaia em casa. Pesquisa vídeos na internet, se inspira e usa muita criatividade.
A dança, tipo, me representa que, tipo, a gente não pode só ficar parado na cama ou no sofá, a gente tem que agir. E hoje a dança pra mim é uma grande inspiração hoje. Tu começou por conta? Sim, comecei com brincadeira com a minha mãe e agora tá esse talento todo aí. Coisa boa. Como é que tu tá? Tu tá feliz com essa repercussão toda? Aham, tô bem feliz. É? E o que tu pretende com essa descoberta? Porque, na verdade, para ti é bem recente, né? Sim. As pessoas estão gostando, pedem para tu fazer o número, para tu dançar e tudo mais. Tu pretende continuar, criar novas coreografias? O que tu pretende? Sim, prefiro continuar e gravar com outras músicas. Eu vejo que tu tem muito interesse em motivar as outras pessoas, né? Sim, porque, tipo, não é só porque eu tô na cadeia que eu não posso fazer nada. E eu quero, tipo, levar a alegria para as pessoas, tipo, também. Como todo jovem, ele tem rede social e quer usá-la para se conectar com muita gente, motivar e divulgar o que faz. E é claro que muitas outras coreografias na cadeira de rodas também. Quando começou a criar coreografias e a dançar, o Pedro adaptou tudo isso ao tipo da cadeira, às limitações da cadeira. Pedro, para tu continuar dançando, criando mais e te expandindo na arte da dança, uma cadeira mais leve é fundamental, né? Sim, é uma cadeira tipo de manobras, bem especial de manobras. É? Sim, eu precisaria muito. Tu tem condições de comprar uma cadeira dessas? Não. Não? Não. E aí, como é que fica? Daí quem quiser me ajudar, eu agradeço muito. É? Sim. Uma cadeira dessa, que diferença faria na tua vida? O que tu conseguiria com uma cadeira dessas? Tudo, tipo, eu ia desenvolver a habilidade com a cadeira, tudo. Porque é uma cadeira mais leve, mais prática, ela é mais adaptada e específico para isso. Sim, é específico para isso, para manobras, essas coisas. Aí o artista vai realmente brotar e se libertar na criatividade. Sim, é isso aí. O Pedro sonha e deseja ainda mais. E seguindo nossa conversa, descobri que as vivências de agora são para ele só o começo de um futuro de sucesso que ele já tem na cabeça e no coração. Como é que tu visualiza o teu futuro? Bem famoso, tipo, bem... Aonde eu vou, pessoas para tirar foto, para fazer vídeos, essas coisas. E na esteira deste sonho do Pedro, é claro que a gente aproveitou e pediu para tirar uma selfie. Muito bom, parabéns ao Pedro pela dedicação, pela motivação, né, que certamente nos inspira toda a comunidade. Parabéns também à mãe do Pedro pelo engajamento e por apoiar os sonhos dele, né? Gostei muito da frase que o Pedro falou, mais ou menos assim, né, que a cadeira não pode me limitar. É isso mesmo, né, Pedro? Vá em frente e continue inspirando outras pessoas. Minha gente, Cachoeira do Sul se reuniu para comemorar os 120 anos do Hospital de Caridade e Beneficência. As apresentações começaram hoje de manhã em uma estrutura montada no acesso à instituição. O evento marca o avanço estrutural do hospital e a ampliação nos atendimentos. Venho vindo das Campinas. Ao som de Meu Pago, hino de Cachoeira do Sul, funcionários e autoridades do município iniciaram na manhã de hoje as comemorações de 120 anos do Hospital de Caridade e Beneficência. Repleto de muita emoção e recordações de quem deu início para a instituição, a contadora de histórias Rosane Rezin foi a responsável por ler um poema de Miriam Hitzel que marca essa data. Tinham sido convocados pelo advogado Ernesto da Silva Barros, que em comovente artigo, publicado no jornal O Comércio, sob o título de Apelo aos Corações Generosos, havia inflamado a todos, fazendo-lhes ver a importância da união em torno de uma obra voltada ao bem comum. Logo após, um vídeo foi divulgado contando um pouco do que representa o HCB e como foram as jornadas e os desafios necessários para manter essa estrutura ativa e fundamental para a comunidade. De lá para cá, quantas pessoas extraordinárias passaram por essa instituição. Momentos de conquistas,
de altos e baixos com certeza, mas sempre a comunidade é à frente da instituição. De alguma forma estamos replicando o cenário de 120 anos, quando pessoas e representações importantes para o hospital encontram-se comemorando seu aniversário no dia de hoje. Tivemos momentos muito difíceis para o nosso hospital. Super endividado, sucateado, chegamos a ter alas interditadas por falta de manutenção, desacreditado. O processo de reversão foi difícil e longo, mas é importante entendê-lo, porque nos deixou marcas e ensinamentos. Às 3 horas da tarde está programado um parabéns para você, bolo para a direção, médicos, funcionários, pacientes e comunidade em geral e uma apresentação musical de colaboradores do HCB. De noite, será realizada uma sessão solene na Câmara de Vereadores. E ao fundo a solenidade de 120 anos está ocorrendo e esse evento marca muito uma nova perspectiva do hospital para o futuro, com ampliação nos atendimentos, ampliação estrutural e uma possibilidade de, dentro dessa estrutura, atender a um número maior de pessoas, tanto de Cachoeira do Sul como de toda a região. Parabéns ao HCB por toda essa história, né, por servir Cachoeira do Sul. E reiterando o que o Bernardo disse na reportagem dele, hoje, às 7 da noite, a Câmara de Vereadores de Cachoeira do Sul presta a sua homenagem aos 120 anos da Casa de Saúde. Os vereadores se reúnem no plenário Edgar Miller, do Palácio Legislativo João Neves da Fontoura, em sessão solene. O evento é aberto ao público e vai ser transmitido pelos perfis do Legislativo no Facebook e também no YouTube. E olha, atenção, porque hoje de tarde vai faltar água em Cachoeira do Sul. A Corsan vai fazer uma série de manutenções e isso vai interromper o abastecimento em alguns bairros de hoje até segunda-feira. A gente vai conferir agora aqui na tela o cronograma divulgado pela Corsan. Então me acompanhe, prepare o celular aí já para tirar uma foto e para não correr o risco de ser pego de surpresa, né? De chegar em casa, não ter preparado o baldinho e ficar aí sem água, né? Então vamos ver aqui na tela. Começando aqui, bairros que ficarão sem água nesta quarta-feira a partir das 15 horas. Então esses bairros, a partir das 3 horas da tarde de hoje, ficam sem água. Capão da Cruz, Ferreira, Rincão da Ferreira, Rincão da Guajuvira, Rincão dos Quífer, Rincão dos Menezes e São Lourenço. A previsão do retorno da água nesses bairros, é no fim da tarde de hoje, sem aí um horário adequado, né, que tenha sido divulgado pela Corsan. Vamos adiante aqui, vamos para a próxima tela. Novos bairros que terão falta de água na quinta-feira a partir da meia-noite. Então, na virada, né, desta quarta-feira para quinta-feira, esses bairros vão ficar sem água até o amanhecer. É o Centro, Coab, Dreves, Eucaliptos, Forqueta, Funcap, Gonçalves, Habitar Brasil, Loteamento em Costa Verde, Bairro Marina, Medianeira, Noêmia, Oliveira, Otaviano, Parque Escopel, Ponte Verde, Promorar, Quinta da Boa Vista, Santa Helena, Santa Terezinha, São José, Tibiriçá, Universitário e Vila Verde. Então, esta lista de bairros aqui estarão sem água a partir da meia-noite, na virada, então, de quarta para quinta-feira, devem ficar sem água até o amanhecer, até o começo da manhã. Vamos aqui para a próxima tela, um novo horário, então, na quinta-feira, a partir das 10 da noite. Amanhã, a partir das 10 horas da noite, ficarão sem água estes bairros: Capão da Cruz, Ferreira, Passo do Moura, Rincão da Ferreira, Rincão da Guajuvira, Rincão dos Quífer, Rincão dos Menezes e São Lourenço. E aí a previsão de retorno é no fim da madrugada. Vamos agora para a nossa última tela dos bairros que ficarão sem água em Cachoeira do Sul. Sexta-feira, a partir das 2 horas da tarde. Os bairros que ficarão sem água são Coab, Eucaliptos, Forqueta, Funcap, Gonçalves, Habitar Brasil, Loteamento em Costa Verde, Marina, Medianeira, Noêmia, Oliveira, Otaviano, Ponte Verde, Promorar, Quinta da Boa Vista, Santa Helena, Santa Terezinha, São José, Tibiriçá, Universitário e Vila Verde. Então, na sexta-feira, a partir das 2 horas da tarde, com previsão de retorno no começo da noite. E a gente acabou, então, de ver a programação até sexta-feira. No final de semana, não vai ter manutenção, mas segunda, o serviço vai ser retomado e outros bairros devem ficar sem água. Então, no nosso Facebook, facebook.com/TV Cachoeira,
você encontra a lista completa. E lembrando que os horários divulgados pela Corsan podem ter aí algum tipo de alteração. Então, perdeu, não viu aqui a lista completa, não conseguiu verificar a tempo se o seu bairro vai ter falta de água? Dá uma passadinha lá no nosso Facebook para você verificar o horário, a data, a previsão de retorno e tudo mais, tá bom? Minha gente, daqui a pouquinho tem o nosso primeiro bloco de interatividade aqui no Telejornal NT Sul, momento que a gente recebe a sua participação, a sua opinião sobre aquilo que vai acontecendo no nosso dia a dia e também, claro, aquilo que acontece onde você está. Manda pra gente aí a sua informação, o seu recadinho, quem sabe uma boa história. Você viu essa história que a gente abriu hoje, o Telejornal NT Sul? Pois é, ela nasceu fruto da interatividade de ontem aqui no Telejornal. Então, manda aí pra gente a sua participação, a gente vai retratando diariamente aquilo que acontece na nossa comunidade. 51997697129 é o número do WhatsApp para você participar, ou nas nossas lives no Facebook ou no nosso canal do YouTube. É só você escrever pra gente aí na live, que nós estamos de olho nos recadinhos, tá bom? Gente, o governo do estado do Rio Grande do Sul anunciou a fase 2 do programa A Casa é Sua, contemplando 23 cidades com investimentos na ordem de mais de 100 milhões de reais. Foram contemplados municípios com mais de 50 mil habitantes. Cachoeira do Sul ficou de fora. O governador Eduardo Leite assinou um decreto que atualiza a política de regularização fundiária no estado do Rio Grande do Sul. Com a atualização, o estado destina 101 milhões e meio para habitação e regularização fundiária. A norma dá start na segunda fase do programa A Casa é Sua, do governo do estado, e contempla 23 municípios gaúchos com mais de 50 mil habitantes. O plano prevê o repasse de 99 milhões para a construção de casas populares, com pagamento de 25% deste montante ainda este ano. Os imóveis serão destinados a pessoas residentes na área urbana dessas cidades e que estejam inscritas no Cadastro Único do Governo Federal. Com o total de recursos empregados no programa, o governo estima que sejam construídas 1.238 casas nas cidades participantes. O investimento por unidade projetado aqui é de R$ 104 mil, serão R$ 80 mil aportados pelo Estado em convênio com os municípios e o restante em contrapartida municipal. Claro que, dependendo dos custos que tenham, né, em cada um dos municípios, esse valor pode variar, mas o aporte do Estado vai a R$ 80 mil. Então, garantir o direito à moradia digna, né, à cidade e à cidadania, convênios com os municípios, a gente aposta muito nesse caminho, né? A parceria com as cidades, a parceria com os prefeitos, é o melhor caminho para a gente poder fazer política pública. É o prefeito que sabe onde, qual família, quais são as localidades mais urgentes, tem uma capacidade técnica instalada em nível local. Os municípios que realizarem adesão terão de investir uma contrapartida de pelo menos 30% do valor repassado pelo governo estadual para cada imóvel, o que corresponde a no mínimo R$ 24 mil por unidade habitacional. Terão ainda de disponibilizar os lotes providos de infraestrutura básica ou com previsão de execução de serviços eventuais complementares pelo município durante a construção dessas casas. A fiscalização ficará a cargo do Departamento Técnico da Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária. Hoje nós estamos falando dos municípios que têm mais de 50 mil habitantes, né? Esse é o nosso primeiro passo. Depois nós ainda estamos aí desenvolvendo de que forma que esse programa vai se desdobrar para os municípios de menor porte, mas a gente já organiza aqui, né, um número de unidades habitacionais máximas para cada um dos municípios. A gente recebeu proposta de adesão ao programa dos municípios ainda no final do ano passado, né? Selecionamos nesse momento aqueles com mais de 50 mil habitantes, representando os aglomerados urbanos maiores e que tem também o maior número de habitações em situação precária. Embora tendo mais de 50 mil habitantes, Cachoeira do Sul não se habilitou ao programa. Quem tem cachorro e tem o hábito de passear com ele pela cidade, certamente já teve aí momentos desagradáveis. É que muitas pessoas não usam a guia e geralmente costumam dizer assim: não, o cão é mansinho, é bem dócil. Só que nem sempre isso dá certo. Hoje, no quadro Educacão, a Francine Hernandes fala da importância da guia.
Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um Educacão. E hoje eu quero falar sobre boas práticas. Em toda a sociedade existe um conjunto de boas práticas, regras que mesmo não escritas, nós seguimos para que o convívio em sociedade fique bem. Quando o assunto é lidar com cães, eu acredito que a top 1 das boas práticas seja o uso de guia. Por quê? Porque andar com um cão solto pode representar um risco para o seu cão, para os outros cães e para as pessoas ao seu redor. É uma prática, posso dizer até um pouco irresponsável, porque pode causar acidentes, entre outras coisas. Vamos pensar aqui comigo. A Red é um cão bonzinho. Ela não ataca ninguém, ela é tranquila. Porém, algumas pessoas têm medo de cães. E se verem a Red solta, essas pessoas vão se assustar, vão ficar ansiosas. Logo, eu estou atrapalhando o bem-estar daquela pessoa. Deixa eu dar um exemplo mais prático. Ontem eu estava no parque com a Yuka, a gente estava numa guia longa e veio 3 cães que estavam soltos correndo na direção dela. A Yuka é um cão tranquilo, mas e se ela não fosse? Se ela fosse um cão reativo? Os cães vieram e eles não vieram de uma forma muito educada, cheirando ou apaziguando, eles vieram direto cheirar o rosto dela, o que na linguagem canina é algo intimidador. Ela poderia tranquilamente ter machucado aqueles 3 cães que eram de porte pequeno e que estavam andando livres e fora do controle do tutor. Porque por mais que eles obedecessem o tutor teve que chamar 3 vezes para eles voltarem. Até isso já poderia ter dado um baita estrago. Então, quando eu deixo o meu cão solto, eu estou sim atrapalhando o bem-estar das outras pessoas. Porque a gente nunca sabe se a outra pessoa tem medo, se o outro cachorro tem medo. Ou ainda, pode acontecer do nosso cão ver um gato se descontrolar, cruzar a rua correndo, fazer os carros frearem, terem ali uma batida. São situações que muitas vezes a gente acaba não pensando. E aí, por não pensar sobre isso, a gente acha que está tudo bem andar com o cão solto. Tá, Fran, tu falou várias situações que são risco para as outras pessoas. Mas e para o meu cachorro? Vamos lá. Estou com o meu cachorro solto, ele escuta um barulho que ele não reconhece. Ele pode se assustar, ele pode sair, ele pode ser atropelado, ele pode se perder. Ele pode ser atacado por um cachorro que está na guia. Se o seu cachorro está solto e ele vai interagir com um cão que não quer interação e ele é atacado, quem está errado é você. Por quê? Porque seu cachorro que foi para um local onde ele não deveria estar. Mas, Fran, olha só, o cachorro não tem que explorar, não é legal para eles terem liberdade. Gente, com toda certeza, é muito bacana o nosso cão ter liberdade para explorar. E para isso, a gente pode usar guias longas, guias de 5 metros quando eu estou em parque, em praças, porque eu dou para o meu cão a liberdade de explorar, mas eu ainda tenho controle sobre ele, eu tenho controle. Que ele não vai reagir a uma pessoa com medo, que ele não vai pular numa criança. Se o seu cachorro não está acostumado a ver pessoas com medo, ele vai sentir o focinho dele com um cheiro diferente. Né? A pessoa está com um cheiro diferente, um cheiro que ele não conhece, ele pode encarar isso como uma ameaça. Ah, mas nunca atacou ninguém. Atacou fulano. Sim, porque fulano estava numa situação com a qual ele nunca passou. Faz sentido isso? E, gente, vamos tirar aquele mito de que o cachorro só ataca se a pessoa é malvada. Cães são animais instintivos, eles não veem juízo de valor. Eles atacam quando? Quando eles se sentem ameaçados por qualquer situação. E uma pessoa boa pode muito bem ser uma ameaça. Então, vamos tirar essa ideia, não, meu cachorro só atacou, não deve ser boa gente. Não é bem assim que funciona, certo? Vamos trazer essa responsabilidade para nós. Vamos cuidar do nosso cão, vamos estar bem em sociedade, vamos usar a guia para não assustar ninguém, para garantir a nossa segurança. Até porque um lugar, um parque, por exemplo, em que é permitido cachorros, daqui a pouco acontece 1 ou 2 ataques, o que vai acontecer? A gente vai perder acesso a esse lugar porque algum tutor não soube ser responsável com o seu cão. Então, nós agora que estamos conseguindo conquistar esse espaço de levar os nossos cachorros para hotéis, para pousadas, e é um espaço conquistado com muito esmero. Então, vamos nos comportar direitinho, vamos usar a guia,
e vamos tirar do nosso cão a responsabilidade das ações dele. Vamos trazer a responsabilidade para nós. Faz sentido isso, gente? Obrigado. Até o próximo Educacão. E você, costuma passear aí com seu bichinho de estimação, com seu doguinho, com seu cachorrinho? Conte pra gente, mande mensagem no nosso WhatsApp 51997697129. Por falar no WhatsApp, vamos ver as mensagens que já estão chegando aqui da nossa audiência. Me acompanhe. O Fernando Silveira Flores, de Cachoeira do Sul, bairro Santo Antônio, já está sem água. Olha aí, ó. A gente acabou de falar sobre a falta de água que está acontecendo aqui em Cachoeira do Sul e que vai ocorrer ao longo dos próximos dias. Se você de casa não pegou aí certinho o cronograma da falta de água, dá uma passadinha no Facebook da TV Cachoeira para você não se perder e ter essa informação correta, tá bom? Para se preparar. A Ieda está participando. Eu gostaria de parabenizar nosso hospital de caridade, exemplo para nossa cidade e referência essencial para todos os moradores da cidade e região, com ótimo atendimento. Obrigado, Ieda, pela participação com a gente aqui no NT Sul. Jones Martins, parabéns ao nosso HCB, um grande parceiro da comunidade regional. Obrigado, Jones, pela participação também. Quem mais? O telespectador anônimo. Já foi falado, inclusive, aqui no NT Sul. Ontem à noite estavam fazendo racha novamente na Marcelo Gama. A Brigada Militar poderia fiscalizar essa situação. Agradecemos aqui a nossa audiência ou ao telespectador que enviou essa mensagem e fica aqui a dica, né, para as autoridades. Esta é uma avenida importante, uma rodovia que atravessa a cidade de Cachoeira do Sul e nem de longe, definitivamente não é espaço para isso e tem todas as implicações legais, é crime fazer isso, né? Então é importante, em primeiro lugar, que as pessoas se conscientizem. Não havendo conscientização, tem que ter fiscalização para que as pessoas parem, né, na base da força de fazer esse tipo de atividade que coloca, infelizmente, outras pessoas em risco. Bom, daqui a pouquinho tem mais recados da nossa audiência. Intervalo agora e na volta você vai ver. Prefeitura de Cachoeira do Sul está desde junho sem a certidão de regularidade previdenciária. Essa situação vai na contramão dos discursos do prefeito. O uso da inteligência artificial está revolucionando a nossa maneira de viver, de nos comunicar, de comprar e de nos relacionar. E esse novo mundo é o assunto da nossa entrevista de hoje, feita pelo Bernardo Miller. Tem ainda a previsão do tempo. O intervalo é rápido e nós voltamos já já. Meio-dia e 33, o NT Sul já está de volta ao vivo e vamos ver agora imagens do centro de Cachoeira do Sul, as condições do tempo nesta quarta-feira. Temos aí nesse momento uma certa incidência de nuvens, né? Tempo nublado, já começou assim, tem inclusive previsão de chuva hoje. Hoje pode ter calor, chuva e até temporais no Rio Grande do Sul. Aqui em Cachoeira o dia começou, como a gente viu aí, com muitas nuvens e pode chover a qualquer momento. Amanhã ainda pode chover, mas tem previsão de sol. E sexta vai ser de tempo firme. Quarta-feira em Cachoeira do Sul já amanheceu com muitas nuvens e tem previsão de chuva para qualquer hora do dia. O volume previsto tem sido reduzido pelas centrais de meteorologia. E a expectativa para hoje é de não mais que 15 milímetros para Cachoeira do Sul. Temperatura mínima 18 graus, máxima 23. Quinta-feira o sol deve voltar, mas ainda pode ter nuvens e eventualmente até chuva. Temperatura mínima 13 graus, máxima 18. Sexta-feira tem sol o dia todo sem nuvens e já começa a ficar bem mais friozinho. Mínima 8 graus, máxima 16. Veja agora a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul nesta quarta-feira. A frente fria que ingressa no território gaúcho está causando pancadas de chuva em todas as áreas hoje. De acordo com a Climatempo, tem risco de temporal em áreas como Campanha, o litoral e a região metropolitana. Na Serra e na região central, a precipitação deve ter intensidade entre moderada e forte. Rajadas de vento devem atingir até 80 km por hora no norte e até 50 km por hora na fronteira oeste. Os maiores acumulados do dia devem ser registrados em municípios do litoral norte. Em Porto Alegre, a previsão indica precipitação de 40 milímetros. Isso representa algo como 30% do esperado para o mês de agosto. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta amarelo, mas ele foi válido até às 10 horas de hoje, alerta de temporal. E agora vamos ver as temperaturas máximas previstas para hoje.
Na capital gaúcha, Porto Alegre, na região metropolitana, máxima de 24 graus. Também máxima de 24 em Uruguaiana, na fronteira oeste. Na região norte, em Passo Fundo, 28 graus. Na região norte, em Santa Maria, 23. No litoral norte, em Tramandaí e Torres, 20 graus. E em Pelotas e Rio Grande, na região sul, 17 graus. Pelo menos 10 municípios, de acordo com a Defesa Civil do Estado do Rio Grande do Sul, registraram queda de granizo na manhã desta quarta-feira. A cidade que mais registrou danos em telhados foi Bagé, com 30 casas atingidas. Em Arambaré, 15 residências foram atingidas pela chuva de pedras. As defesas civis dos municípios atendem os afetados com entrega de lonas. Foram registradas ocorrências com queda de granizo nos municípios de Encruzilhada do Sul, Rio Grande, Pelotas, São Lourenço, Camaquã, Amaral Ferrador, Dom Feliciano e Porto Alegre. A Câmara dos Deputados aprovou ontem o chamado arcabouço fiscal, que vai substituir o atual teto de gastos. As novas regras orçamentárias devem ser mais flexíveis. A Câmara dos Deputados concluiu na noite desta terça-feira a votação das emendas do Senado ao texto do novo regime fiscal, que vai substituir o atual teto de gastos. A proposta agora será enviada à sanção presidencial. As novas regras, que já afetarão o orçamento do próximo ano, acabam com o limite de gastos introduzido no final de 2016, durante o governo do ex-presidente Michel Temer. Elas permitem uma maior flexibilidade em termos de gastos, que podem aumentar no ritmo das receitas. Ao mesmo tempo, garante um certo rigor orçamentário, limitando o aumento das despesas a 70% do crescimento das receitas primárias. O projeto já havia passado pela Câmara dos Deputados em maio deste ano, mas foi necessária uma nova votação para a sua adoção, após modificações introduzidas pelo Senado Federal. Gente, a Prefeitura de Cachoeira do Sul está, desde junho, sem a certidão de regularidade previdenciária. A falta da CRP, via de regra, impede o município de receber transferências de recursos da União, realizar empréstimos com bancos, firmar convênios com órgãos do governo federal e, por consequência, viabilizar obras e investimentos. Essa situação vai na contramão dos discursos que o prefeito José Otávio Germano tanto tem utilizado em todas as oportunidades, de que o FAPES está em dia, já que a razão da perda da certidão de regularidade previdenciária é justamente um atraso na contribuição previdenciária. A certidão de regularidade previdenciária, ela decorre dos pagamentos efetivados pela municipalidade com relação à previdência do regime próprio de previdência dos servidores municipais. Bom, isso tem controle do Ministério da Previdência, né? E as informações são passadas para lá. Até o início desse ano nós tínhamos a CRP vigente, porque se efetivava o pagamento da previdência dos servidores, do recolhimento da parte dos servidores, do recolhimento da patronal do município e ainda a questão da patronal suplementar. A patronal suplementar, ela decorre do não pagamento nos governos anteriores e das alíquotas fixadas quando a criação da Previdência Municipal. Ou seja, as alíquotas do início eram baixas e depois, quando foram fixadas as suplementares patronais, os governos anteriores deixaram de pagá-las, gerando dívida e déficit. E a dívida que gera o déficit aumenta a alíquota suplementar patronal, que é suportada única e exclusivamente pelo poder público municipal, ou seja, pelo município. E para ficar mais fácil de entender, é possível fazer uma analogia desse cálculo da dívida da contribuição patronal suplementar que é paga pela Prefeitura Municipal. É mais ou menos como uma compra feita a prazo. É como se eu comprasse uma mercadoria hoje que custa R$20, mas eu não tenho dinheiro para pagar à vista. E aí eu vou protelando o pagamento porque eu não tenho dinheiro. E só consigo quitar esse valor lá no final do ano.
Só que os juros elevam o valor dessa mercadoria para R$ 50. É basicamente esse o raciocínio. Mas no caso da dívida do município com a contribuição dessa suplementar, a soma hoje é de 16 milhões. E até o final do ano deve alcançar o total de 32 milhões. O atraso hoje é de 5 meses. O recolhimento da parcela dos servidores está rigorosamente em dia. O pagamento da patronal do poder público do município está em dia. O que está faltando pagamento é a suplementar. Obviamente que o governo vinha fazendo um esforço enorme, gigantesco, para quê? Porque essa de pagamento da suplementar patronal, para quê? Para que pudesse dar para toda a sociedade cachoeirense, para todos os cidadãos de Cachoeira do Sul, a possibilidade de investimento em iluminação, em asfaltamento, em calçamento, ou seja, para fazer a cidade andar para aqueles que mais precisam, que são os cidadãos. A afirmação do secretário é justificada porque a certidão de regularidade previdenciária é uma exigência para a contratação de empréstimos pelos municípios, a liberação de verbas federais, emendas e investimentos que permitam a realização de obras de infraestrutura, como é o caso de calçamentos, iluminação e asfaltamentos, como foi o caso da Davi Barcelos, que a gente viu asfaltada recentemente. Mas ele afirma que não serão prejudicados processos que já estejam em andamento aqui na cidade. Inclusive, ele acredita que não haverá nenhum prejuízo a qualquer repasse de recursos federais com a falta dessa certidão de regularidade previdenciária. Agora, há de se deixar bem claro que nós não temos a CRP, mas todos os financiamentos que foram autorizados pela Câmara de Vereadores, o município contraí-los, eles estão garantidos. Ou seja, a ausência de CRP agora, nesse momento, ele pode impactar para o futuro na contração de novos empréstimos, ou seja, que nós estaríamos impossibilitados de novos empréstimos. Mas o governo trabalha, sim, de forma árdua e preocupada com o restabelecimento da CRP. Obviamente que isso passa por uma análise técnica da Secretaria da Fazenda, obviamente que isso aqui nem é casa da gente, nós temos que proceder em alguns cortes para efetivar esse pagamento para restabelecer a CRP. Não há nenhum impedimento de repasse federal. Os repasses vêm, obviamente que nós vamos ter que regularizar essa questão no período, vamos ter que encontrar maneiras, porque o governo, eu sempre digo, né? O governo José Otávio, ele é um governo de resolução de problemas. Quando entramos aqui não tínhamos o CRP, fazia desde 2015, 15 ou 16, não me recordo bem. E esse impedimento atravancava o desenvolvimento da cidade. Tu não fazia o avançar cidades, tu não asfaltava, tu não iluminava, ou seja, com a CRP, o governo José Otávio alcançou aqueles que são os mais importantes, que são os cidadãos, a possibilidade de ter asfaltamento, calçamento, iluminação e outra série de medidas governamentais que correm a partir disso, né? Quando se fala que a regularização previdenciária serve só para os servidores municipais, não é verdade. A regularização ela atinge toda a sociedade de cachoeirense, absolutamente toda. Impacta o seu José, o seu João, a dona Maria, a dona Josefa, toda a cidade. E é esse o risco que a falta dessa certidão de regularidade previdenciária implica, no travamento de investimentos para a cidade.
Para a recuperação desse documento, o secretário Leozan afirma que o governo ainda estuda estratégias que, mais uma vez, passam pelo enxugamento de pessoal. Ele antecipa que o parcelamento dessa dívida é a última estratégia. Estratégia que é permanentemente criticada pelo prefeito José Otávio Germano em toda e qualquer oportunidade que ele tem. Estratégia que era adotada por governos anteriores, a do parcelamento. Ele que faz questão de enaltecer o fato de que o FAPES está em dia, situação que agora, a gente viu, não se confirma. Parcelamento é a última alternativa, né? Já há discussões dentro da Secretaria da Fazenda, conjuntamente com o governo e com o próprio prefeito municipal e Secretaria de Administração, para encontrar meios de pagar. Obviamente que não é uma tarefa fácil, porque toda a sociedade sabe que nós tivemos aumento de despesa, nós tivemos redução de arrecadação, ou seja, não propriamente redução, mas uma estagnação da arrecadação com o aumento da despesa. E esse desequilíbrio entre arrecadar e pagar é que está nos causando este problema. Mas, com certeza, dentro em breve, Secretaria de Administração, Fazenda, Governo, buscaremos a solução para essa questão que é tão importante para a cidade de Cachoeira do Sul e para o próprio governo. Vamos seguir acompanhando os próximos desdobramentos, deste caso. Gente, os avanços e as constantes mudanças que impactam a vida de todos passam pela tecnologia. O uso da inteligência artificial está revolucionando a nossa maneira de viver, de nos comunicar, a nossa maneira de comprar e até de nos relacionar. Um exemplo é o ChatGPT. Ele não é popular, mas chega para elucidar boa parte dos nossos questionamentos. E esse novo mundo é o assunto da nossa entrevista de hoje, feita pelo Bernardo Miller. Bem, Daniel, a gente fala sobre inteligência artificial, esse assunto que aos poucos vai chegando para conhecimento da população, propriamente o ChatGPT, que é um dos assuntos que vem ganhando forma e uma das ferramentas que aos poucos vai chegando até as pessoas, as funcionalidades e todos os benefícios que esse tipo de inteligência artificial pode trazer e outras ferramentas que aos poucos vão chegar para o nosso conhecimento. Para isso eu vou conversar com o Fábio Hirota, que é um especialista e procurou se aprofundar sobre esse tipo de assunto que é a inteligência artificial. Fábio, primeiramente, obrigado por nos atender. Explana um pouco sobre inteligência artificial, ChatGPT e o que isso pode beneficiar as pessoas no futuro. Primeiramente, obrigado aí pela oportunidade, Bernardo, de estar aqui conversando com vocês. Falando um pouquinho, então, de como funciona, nesse caso do ChatGPT. O ChatGPT é uma ferramenta que foi criada por uma empresa que se chama OpenAI. Ela teve um investimento da Microsoft aí, muito forte. A Microsoft está incorporando o que ela fez com o ChatGPT dentro das ferramentas dela, do Office, fazer PowerPoint, mexer com planilha Excel, enfim. Inclusive até buscas, Então, se você hoje entrar no aplicativo de buscas da Microsoft, o Bing, por trás você também tem um modelo novo de você fazer pesquisa que seria via chat, E que por trás disso está o ChatGPT. Então, os mesmos programas, vamos dizer assim. E como é que funciona isso, Como é que funciona o ChatGPT no caso? Porque a inteligência artificial, elas têm diversos modelos, que você aplica. E no caso desse modelo do ChatGPT, ele é um modelo que você treina ele com uma massa muito grande de informações, E ele consegue, a partir dessas informações, prever, vamos dizer assim, de que assunto você está falando, Então, quando você começa a escrever lá no chat, ele já entende, olha, ele está falando disso, então as melhores respostas vai ser dessa maneira. E ele consegue juntar de tudo aquilo que ele aprendeu, junta informações e faz uma resposta de uma maneira natural, a gente fala de natural language,
Acho que o grande sensação no caso de ChatGPT foi como eles conseguiram fazer com que ele juntasse essas informações e respondesse de uma maneira que foi uma maneira muito próxima de uma pessoa respondendo. De certa forma, ele se torna um companheiro dessa pessoa para esclarecer uma gama de assuntos. Exatamente. Na verdade, durante as minhas pesquisas, vamos dizer, e até para escrever o próprio livro, eu tive que mexer bastante no ChatGPT, né? E muitas vezes, às vezes eu me deparava com... Tá conversando, às vezes eu pensava que estava conversando mesmo com uma pessoa, porque você esquece, né? Você começa a conversar e às vezes você acha que está falando, começa a escrever como qualquer outra pessoa tivesse do outro lado, enfim. Sobre esse assunto inteligência artificial, digamos que a pessoa que mora aqui no interior talvez não tenha tanto acesso e conhecimento sobre essas novas ferramentas que aos poucos vêm chegando. Como é que a gente pode apresentar isso e quais os benefícios que esse tipo de ferramenta pode trazer para uma pessoa que precisa esclarecer? A gente falou um pouco sobre o ChatGPT, mas outras possibilidades que aos poucos vem lançando em diversas formas, situações que se apresentam para esse tipo de pessoa que talvez não tenha o conhecimento, que não buscou ainda o conhecimento sobre essas novas tendências. Então, a inteligência artificial ela é usada de diversas maneiras e agora, principalmente, estão sendo lançados diversos aplicativos com inteligência artificial. Então, alguns aplicativos, eu cito no livro alguns desses aplicativos como aplicativos que você constrói. A partir de um texto, você pode pedir que se faça um roteiro de um comercial, por exemplo, e ele te gera esse roteiro inteiro, inclusive detalhando as cenas. E existem já inteligência artificial que geram imagens e geram vídeos. Assim como também tem aplicativos de inteligência artificial que estão gerando música. Então, hoje, aquelas pessoas que não têm muito acesso a isso, obviamente, tudo na internet ou via telefone, né? Ou esses aplicativos que eu estou dizendo, você utiliza na web. De qualquer maneira, a pessoa teria que acessar a web e para ter acesso a esses sistemas, esses aplicativos. É uma evolução natural, Fábio. Essa semana, a agência de notícias AFP divulgou uma informação sobre inteligência artificial que essas ferramentas, ao contrário do que muitas pessoas pensam, elas vão aumentar a capacidade de empregos em todo o mundo. Como é que você vê isso e, digamos assim, tira um pouco dessa imagem em que a inteligência artificial vai tirar a possibilidade da pessoa física estar executando alguma tarefa? De certa forma, é uma notícia esperançosa e que alinha o pensamento, acho que, com que todas as pessoas querem, né? A ajuda da inteligência artificial sem substituir a pessoa física operando. Eu acho que isso é uma das principais preocupações e muitas pessoas perguntavam para mim, né? Amigos mesmo, quando eu estava escrevendo o livro, nossa, isso aí vai acabar com um monte de profissão. Realmente, profissões, se a gente for pensar, que são muito repetitivas, né? Mas isso não é a inteligência artificial que vai acabar. No final, essas operações muito repetitivas, enfim, etc., já estão sendo, desde o passado, né? A gente pode ver na indústria automobilística os robôs, né? Robôs lá substituindo parte que os humanos fazem, principalmente partes perigosas. Então, por isso que eu acho que essa substituição, prefiro acreditar que vem muito mais para o bem do que para o mal, né? E aí as pessoas acabam complementando isso. Inteligência artificial vai te beneficiar em algumas coisas que são ou repetitivas ou que realmente você precisa de uma capacidade muito grande de processamento, vamos dizer assim, ou de memória, ou que a máquina consegue ter. E aí, junto a isso, você utiliza o que ela te entrega, aí sim, para fazer outras coisas. Então, obviamente que as profissões, elas vão ser adaptadas, assim como tudo. Fábio, você entrou no assunto sobre criação de novos empregos. Isso é uma tendência, novas funções que talvez pessoas que nem nasceram ainda vão acabar entrando nesse meio, nesse mercado de trabalho ainda desconhecido para quem já está, digamos assim, inserido nesse mundo e vê algumas perspectivas para o futuro. Será que a gente vai encontrar muitos empregos relacionados
a esse assunto inteligência artificial? Você mesmo já falou que teremos engenheiros específicos para formalizar e formatar perguntas para o ChatGPT. Você acredita que também outras frentes, de certa forma até comuns para nós, vão receber uma readequação com a entrada da inteligência artificial? Com certeza, isso vai acontecer. Como eu disse, naturalmente, nós mesmos a gente pode ver pelo passado, né? Quantas profissões que acabaram, não existem mais, mas outras foram, ou substituíram essas profissões, ou melhoraram de uma certa forma, como se era feito um determinado serviço, né? E complementando, ou às vezes substituindo, mas substituindo com outras, né? Diferentes. Isso eu não tenho dúvida que vai acontecer. Vai ter, com a inteligência artificial, vão surgir, com certeza vão conseguir criar novos produtos. Então, esses novos produtos que com a ajuda da inteligência artificial vão poder ser criados, vão surgir outras pessoas que vão ter que ter uma especialidade para poder, exemplo, dar manutenção nesses produtos, ou entender sobre esse assunto, né, ou complementar a própria inteligência artificial com mais informação para que ela consiga melhorar mais ainda esse produto. Então, uma coisa que a inteligência artificial, assim, muitos dizem que ela não vai substituir justamente a parte criativa, né? E a parte criativa, eu digo, a parte da sensibilidade humana, né? Ou até mesmo ter uma empatia, né? Então, muitos falam assim, por exemplo, um médico. O médico é uma profissão que vai ser, eu cito isso no livro, né? Tem as 80 profissões que possivelmente vão acabar, mas eu também cito as profissões que podem serem geradas a partir desse movimento, dessas novas tecnologias. Tá certo, Fábio. Obrigado por nos atender. Agradeço o teu relato sobre esse assunto, de certa forma ainda um pouco desconhecido para boa parte da população, mas que aos poucos vai chegando, vai entrando no nosso cotidiano, a gente vai se deparando com notícias, informações, até propriamente essa entrevista ajuda a esclarecer melhor sobre inteligência artificial e com certeza o seu relato é de suma importância até para as pessoas entenderem que isso vem para beneficiar a nossa rotina. Eu que agradeço, Bernardo, aí pela oportunidade e espero ter atendido aí e agradeço também aos telespectadores. Ok, Daniel. Fábio Hirota, engenheiro especialista em inteligência artificial que desenvolveu um estudo referente ao ChatGPT, que aos poucos as pessoas já estão utilizando para a resolução de diversas situações e também explanando sobre as tendências e os futuros da inteligência artificial. Muito obrigado, Bernardo, pelas informações. Vamos para a tela, tem muitas mensagens chegando aqui da nossa audiência, falando especialmente sobre falta de água. Você viu que durante o jornal nós mostramos aqui um cronograma divulgado pela Corsã de falta de água no município. Mas a Aline Noronha, assim como vários outros telespectadores, estão relatando aqui falta já hoje de manhã. Bairro Soares também está sem água desde amanhã. Obrigado, Aline, pela participação. Então, são várias mensagens tratando de falta de água no momento que não havia sido divulgado previamente pela Corsã. E aí nós recebemos aqui a mensagem do Neurildo Dassi, que é o gerente da Corsã aqui em Cachoeira, dizendo o seguinte: estamos com limpeza nos reservatórios esta semana. Começamos pela estação de tratamento de água e finalizamos. Já voltamos a recalcar a água para a estação. Até 13 horas voltaremos o recalque para a Praça Borges de Medeiros, que é a mesma da parte baixa da cidade. Na parte da Zona Norte, o setor dos bairros São José, Noêmia, Coab, Ponte Verde, Marina, Oliveira, Promorar, Quinta da Boa Vista e Santa Helena terão faltas de água e oscilação durante o dia. É o que nos informou aqui o Neurildo, que é o gerente da Corsã. E já está chegando ao fim o NT Sul desse 23 de agosto. Acesse facebook.com/TV Cachoeira para continuar acompanhando as nossas notícias. Muito obrigado pela sua companhia. Amanhã a gente está de volta ao meio-dia. Uma ótima tarde para você. Fique com a Novo Tempo. Tchau!